Sigamos agora com a última parte da série O Verdadeiro Evangelho da Última Geração, com o tema A Natureza Humana de Jesus. Meus amados, hoje nós estaremos então terminando a série O Evangelho Eterno da Última Geração. Nós vimos aqui então sobre alguns temas. Nós estudamos, por exemplo, sobre questões relacionadas à justificação pela fé, à santificação pela fé, como vencer o pecado, é possível vencer o pecado, perfeição de caráter nesta vida é possível, o mistério consumado, ou seja, é possível uma geração que viva no tempo do fim, enquanto as pragas estiverem caindo sobre a face da terra, as 7 últimas pragas, vivendo uma vida de total obediência, sem ceder à tentação, pela fé em Cristo, ainda com a natureza enfraquecida pelo pecado. Nós estudamos tudo sobre isso. Mas eu queria tratar de um assunto aqui rapidamente, que é a essência de tudo que nós estudamos. Porque você de repente ouviu e disse assim, tudo bem, a Bíblia então pede para que eu realmente exerça a fé no sacrifício que Cristo realizou por mim lá na cruz, que é a justificação pela fé, e naquilo que Ele faz hoje por mim, que é a santificação. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para viver lá no céu. Mas eu quero tratar de um assunto porque de repente você diz assim, mas isso para Jesus, por exemplo, foi fácil, ou para os apóstolos principalmente foi fácil, mas especialmente para Jesus. Aí é que tá, quando nós entendemos a importância de como Jesus habitou aqui entre nós, e ao olharmos para Cristo, meus amados, passamos a ter a certeza completa que tudo que nós estudamos acerca da vitória sobre o pecado é possível perfeitamente nos dias de hoje. Porque há algumas perguntas, não é? Por exemplo, Jesus se tornou realmente um ser humano? Ele era um tipo de super-homem que viveu aqui entre nós? Ele possuía poderes para viver uma vida justa? E que não está disponível hoje a você e a mim? Ele tomou verdadeiramente a semelhança da carne do pecado, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 3, se você ler lá, diz que Jesus, isso está na Bíblia, que Jesus viria na semelhança de carne do pecado, na semelhança de carne pecaminosa. João capítulo 1, versículo 14, eu vou mencionando aqui os textos e você pode ir anotando. João 1, verso 14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus assumiu a natureza humana, quando Jesus assumiu essa carne, o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. E nessa condição Jesus foi provado, foi tentado, porque apenas nesta condição ele poderia ser o seu exemplo. Porque agora, quando você é exortado a viver uma vida de perfeição, como assim perfeição? Colocando, quando a gente fala perfeição, parece que é um bicho de 7 cabeças, não é? Mas na verdade essa perfeição que Deus pede é você colocar as suas fraquezas sob o domínio da vontade de Deus, para que Ele dê poder a você, para que você resista à tentação. Ou seja, quando nós somos exortados para viver essa vida, e nós então olhamos para a pessoa de Jesus, nós temos Ele não apenas como nosso substituto, que é a obra que Ele realizou por nós na cruz, mas também como nosso exemplo. Que a vitória que Ele teve sobre Satanás e as tentações pode ser sua e minha hoje. É interessante que uma pergunta surge, não é? O que será que João quis dizer com isso? Ou seja, que Jesus ele habitou entre nós? Que o verbo se fez carne? Será que Jesus de fato se tornou carne? Eu não sei se você sabe, mas na igreja primitiva, lá em tempos passados, havia uma seita que era conhecida como o docetismo, ou seja, a seita docetista. A seita docetista, ela possuía adeptos que não acreditavam, preste atenção, não acreditavam que fosse possível Jesus vir aqui e ter se feito carne. Porque na visão deles, se isso acontecesse, naturalmente Jesus teria sido mal.
Olha que interessante, teria sido mal. E não poderia se tornar uma pessoa sem pecado. Não é o que muitos hoje ensinam por aí? Você já percebeu a doutrina da Imaculada Concepção? Porque para Agostinho havia um problema aí a ser resolvido. Agostinho, de certa forma, defendeu, podemos aqui dizer assim, por tabela, essa teologia docetista. Por quê? Porque ele pensava assim: quando nós nascemos, nós já nascemos, digamos assim, culpados de pecado. Olha só, você nasce, você nunca praticou nenhum ato pecaminoso, mas na visão de Agostinho, você já nasce culpado, como se você já tivesse, não é pecado, cometido um delito, podemos dizer assim. Só que aí tinha um problema, porque Jesus nasceu do Espírito Santo. É verdade. Ele veio do céu, nunca deixou de ser Deus, e trouxe do céu consigo a natureza divina, e assumiu a natureza humana. Só que aí, como é que ia ficar? Porque ao nascer de Maria também, então quer dizer que Jesus teria uma natureza má, podemos dizer assim. Daí surgiu então essa ideia da Imaculada Concepção, ou seja, Maria ela foi isenta do pecado original, e aí então Jesus foi preservado do pecado original. Olha que coisa terrível. E muita gente ensina isso hoje, e aí coloca Cristo como um ser inalcançável, como se ele fosse um Superman, alguém bem distante de mim e de você. Que por mais que você lute com as tentações, você jamais conseguirá vencê-las, até porque Jesus ele é o seu substituto, mas não pode ser o seu exemplo, até porque você não vai conseguir alcançar esse exemplo, porque ele foi diferente de você. É mais ou menos assim. Claro que nós não vamos entrar agora em todos os pormenores, porque esse assunto é muito profundo. Aliás, não existe respostas 100% falando sobre esse assunto aqui em tudo. Não há 100% de resposta em tudo, porque esse assunto é um mistério. Nós vamos tratar deste assunto dentro do que foi revelado. E aquilo que não foi revelado, o silêncio é ouro. É isso que nós temos que entender. Uma coisa é certa, quando Jesus veio a este mundo, o mundo já tinha 4.000 anos de pecado, e como homem, ele foi tentado. Foi tão difícil para Jesus descer do céu com a sua natureza divina e permanecer em nosso nível, ou seja, assumir a natureza humana, como é difícil para nós, que nascemos com a natureza humana, nos erguer à sua natureza divina, ou seja, ao seu nível. Então, repetindo, foi difícil para Jesus descer do céu com a natureza divina e chegar ao nosso nível, natureza humana. Assim como é difícil para nós, com a natureza humana, sermos elevados ao seu nível, ou seja, participar da natureza divina. Portanto, meus amados, nós precisamos compreender este assunto. Este assunto dará a nós a certeza total de que podemos vencer de fato como Jesus venceu. Não por nossas obras, mas exercendo fé na justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? É nada mais, nada menos que a obediência de Cristo, que é concedida e que deve ser refletida em nossa vida, porque eu exerço fé naquilo que ele fez por mim na cruz, porque eu sou pecador, eu pequei. A Bíblia diz que todos pecaram, todos seguiram o exemplo de Adão em desobediência. O único que não pecou foi Cristo. Então, alguém tinha que pagar o preço, porque a lei ela não me salva, mas ela me condena. Alguém tinha que morrer, o salário do pecado é a morte. Teríamos então que morrer a morte eterna. Então Jesus ele morreu essa morte eterna, podemos dizer assim, em nosso lugar. É interessante isso. Ele nunca pecou. Mas aquela morte que ele sofreu lá na cruz, na verdade, eram os efeitos daquela morte eterna que os ímpios sofrerão lá depois do milênio. Né? É um mistério isso. No céu nós vamos entender um dia todas essas coisas. Como eu disse, nós vamos tratar esse assunto apenas dentro daquilo que foi revelado. Então, eu exerço fé na justiça de Cristo, na obediência que ele levou, perfeita obediência em meu lugar. Mas não para por aí. Eu agora vou exercer fé, ó, veja, também é pela fé. Ó. Eu vou exercer fé agora na justiça comunicada, que é a experiência que ele teve de vitória, que agora vai ser minha. Ele vai implantar o seu caráter em minha vida. Portanto, eu preciso entender que se ele realmente veio a este mundo como homem, da mesma maneira, sendo tentado como você e eu, então de fato ele é o meu exemplo. Não é apenas o meu substituto, mas também é o meu exemplo. A Bíblia é clara, vamos ver o que diz a Bíblia? Anote aí, leia depois com calma. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 17.
Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Olha o que diz ali, ó. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue. Está dizendo aqui acerca de quem? De nós, a família humana, a raça humana. Continua, também ele quem? Aqui o contexto se refere a Jesus. Também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não presta auxílio aos anjos, ou seja, Jesus não veio aqui a este mundo tomando a natureza de um anjo, não. Continua ali, ó. Mas sim a descendência de Abraão, natureza humana, de 4.000 anos de pecado, porque foi nessa época que ele veio aqui como homem. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos. Em Romanos capítulo 1, versículo 3, diz que ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, Satanás alegou que é impossível obedecer à lei de Deus, depois que Adão e Eva pecaram. Jesus então veio para desmentir Satanás, para que você que estava com medo da morte, ou seja, o que será de mim agora? Porque eu não posso por mim mesmo obedecer, mas agora exercendo fé na vitória que ele teve e que pode ser sua, ele provou que a natureza humana, combinada com a natureza divina, pode perfeitamente vencer a tentação. Então é isso que ele quer que você entenda. E quando eu olho para Jesus como meu irmão na carne, como diz a Bíblia aqui, Romanos 1, verso 3, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Portanto, fica então claro que Jesus, ele realmente é o meu exemplo. Além do meu substituto, ele é o meu exemplo. É interessante que Satanás, ele alegava domínio. Ele alegava que toda a raça humana estava sob o seu domínio. Nenhum homem tinha passado por esse mundo sem ter pecado. E agora vem um personagem como homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele prova e desmascara Satanás dizendo que o homem pode sim observar a lei de Deus. Ouça a vinheta Vencer e medite nessa vinheta que tem a ver com aquilo que nós dissemos até aqui. Eu já volto para continuar o nosso estudo aqui. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Evangelho de Mateus, capítulo 28, se você... ou melhor, perdão, 8, capítulo 8, versículo 17, se você puder abrir ou anotar e ler depois, Mateus 8, 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Muitas pessoas interpretam digamos assim, um lado desse texto. Olha, você está doente, Jesus já carregou suas enfermidades, não é assim? Não é? Levante-se e ande em nome de Jesus e tal. Mas isso vai muito mais além do que isso, meu amado. Quando fala ali que ele levou sobre si nossas enfermidades, é que ele foi tentado, assim como você é tentado, numa condição onde o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. Ele não foi tentado na condição que Adão permanecia lá no Éden, no seu estado de inocência. Não. Ele estava em total desvantagem em relação àquilo que tinha Adão como vantagem lá no Éden. Portanto, ele leva as nossas enfermidades. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sei o que é ser tentado. Você é tentada, eu sei o que é ser tentado. Você está sofrendo uma tentação, você está sendo, parece que esmagado pela tentação. Parece por quê? Porque jamais seremos esmagados pela tentação, até porque a Bíblia diz que nenhuma tentação virá que seja maior que nossas forças. Antes virá o quê? O auxílio e socorro em tempo oportuno para que a gente vença. Então, somente assim, vindo como homem, Jesus realmente poderia vencer e desmascarar a Satanás perante todo o universo. Porque essa alegação de que era impossível ser um homem obediente foi trazida por ele. Continua ainda hoje. Mas eu posso exercer fé no sacrifício expiatório de Cristo.
naquilo que ele fez por mim na cruz, naquele que ele faz em mim hoje. Nesse exato momento, ele está lá no céu como seu e o meu advogado. E ele quer ajudar você. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Filipenses 2, 7, diz que ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele tornou-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículo 7. Ele não apenas tornou-se semelhante aos homens, mas esvaziou-se, diz aqui a Bíblia. Esvaziou-se a si mesmo. Muito interessante essa questão. Ele disse, inclusive, quantas vezes não ele disse isso? Olha só, João Evangelho, capítulo 5, verso 19, versículo 30. Depois João capítulo 8, versículo 20. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Nada faço de mim mesmo. Olha só, Jesus ele dependia das mesmas ferramentas que estão hoje disponíveis a você e a mim. Talvez você possa pensar assim: eu já ouvi alguém dizer que Jesus é o nosso exemplo. Podemos imitá-lo, mas jamais igualá-lo. Aí já diminui então a influência da vitória sobre as tentações, não é? Por que nós podemos imitá-lo, mas jamais igualá-lo? Porque Jesus, como nosso sacrifício expiatório, ele foi tentado numa proporção muito maior do que qualquer pessoa já foi neste mundo. E jamais será. Se alguém fosse provado além daquilo que Cristo foi, então Jesus não poderia estar habilitado para ser o nosso sacrifício. É nisso que não podemos igualar. Digamos assim, na mesma proporção da tentação. Não é? Na mesma força ou intensidade, vamos colocar assim. Na mesma intensidade. Mas naquilo que nós somos tentados, podemos imitá-lo. E ele garante a vitória sobre todas as tendências que você hoje tem para o mal. Você sabe qual é a sua tendência, não é? Você sabe qual é a sua fraqueza. Satanás ele vai trabalhar aquela fraqueza em você. Mas você hoje pode olhar para Jesus, que como você foi tentado e venceu. Ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha lá. Nossa vontade, meus amados, deve estar sob o domínio da vontade de quem? De Deus. Olha o que Jesus disse, falando dele mesmo. Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. Não é? Lá no Getsêmani, ele clamou: Pai, não seja como eu quero, mas como o que tu queres. Faça-se a tua vontade, ele disse. Mateus 26, 39 e 42. Eu pergunto para você, quais vantagens Jesus tinha e que não estão disponíveis a você? Quais vantagens? Nenhuma vantagem. Você, aliás, acabou de ouvir a vinheta vencer aí, não é? A vinheta mostra claramente que assim como você é tentado, ele foi. E assim como ele venceu, você pode também vencer. Jesus ele foi capaz de viver uma vida, meus amados, uma vida de vitória. Ele manteve a sua vida toda submissa à vontade do Pai. Ele permitiu que o Pai operasse nele através dele para realizar sua vontade. Deus estava em Cristo, diz a Bíblia, reconciliando consigo ao mundo. Isso está na 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, através do plano da salvação, foi designado que Jesus viria a este mundo como homem, correndo o risco de vida eterna, porque se ele pecasse em um ponto só, ele já não seria, então, o nosso sacrifício perfeito. Nem o nosso substituto e nem o nosso exemplo. Mas ele venceu. É um mistério. É um mistério Jesus ter vindo a este mundo como homem e ainda ser sem pecado. Mas o que é claro para nós é que ele venceu. Amém? E assim como Enoque venceu, você pode vencer também. Assim como Elias venceu, você também pode. Assim como Moisés venceu, Moisés caiu, a Bíblia relata um momento ali onde Moisés caiu, sim, mas se arrependeu, levantou e continuou firme. E assim pode acontecer conosco também. Contudo, não era na posse da força onipotente que Jesus descansava. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele. E diz, olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5, versículo 30. Portanto, Jesus confiava no poder do Pai. Foi pela fé no amor e cuidado de Deus que Jesus ele repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Portanto, Jesus ele conhece suas lutas e as suas tentações.
Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui nós vemos a condescendência de Cristo, ao abrir mão de sua onisciência. Porque como homem, como ser humano, ele não sabia nem o dia nem a hora da vinda de Jesus, somente o Pai. Então, veja como Jesus foi humilde. Ele aceitou passar por esse processo. Isso você encontra em Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus, então, imagine a cena. Jesus aqui neste mundo como um bebezinho. Como um bebê inofensivo. E agora ele começa a aprender tudo de sua mãe. Ele começa a perguntar o porquê do céu azul, o porquê do rio, o porquê do mar, o porquê dos peixes. E aquele que criou tudo agora está aprendendo de sua mãe aquilo que ele mesmo criou. Não é interessante? Então essa será a matéria mais interessante que vamos estudar por todo sempre no céu. É um mistério que os próprios anjos anseiam em entender e pesquisar. E isso se dará com você e comigo também. Portanto, meus amados, Jesus, ele diz: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. Ou seja, ele envia hoje o Espírito Santo para consolar você, para falar à sua mente, para falar ao seu coração, que quando você é tentado, quando você é tentada, você pode segurar nos braços de Cristo, aquele que como homem foi tentado e venceu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus correu o risco de perder o seu único filho. Porque se Jesus pecasse, imagine a cena, Satanás teria dito: eu não avisei, eu não disse que é impossível guardar a lei de Deus, que Deus é injusto, que os mandamentos são injustos, que o caráter de Deus é um caráter injusto. O mundo todo agora está sob o meu domínio. Imagine a catástrofe que seria isso no mundo todo, no universo todo. Como seria terrível esse conflito cósmico. Mas amém, porque Jesus venceu como homem, amém? E ele dá poder para você e eu vencermos também. Por isso diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz ali em Hebreus 2, 11. Não se envergonha, no qual não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ou seja, Jesus é o seu irmão. É o seu irmão na carne, não é aquele Superman, aquele ser distante. Ele realmente é o seu irmão na carne. Ele sentiu na pele todas as tentações que você tem sentido. Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15 diz que nós temos lá no céu um sumo sacerdote que se compadece de nós. Qual é a tentação que você tem sofrido nesses últimos dias? Que parece que vem esmagar você. Será que ela é tão grande e maior do que o exemplo que Jesus deixou para você de vitória? Qual desculpa você vai dar, meu amigo e minha amiga, para pecar? Nós devemos, conforme diz Romanos 8, versículos 13 e 4, nos inclinar para as coisas do Espírito. Portanto, escolher pecar está em nossas mãos, ou não escolher pecar. A escolha é sua, a escolha é minha. Alguns pensamentos para terminarmos. Em nossas decisões cometemos muitos erros por causa de nossos equivocados conceitos sobre Jesus ter vindo aqui como ser humano. Quando que cometemos esse erro? Quando a gente coloca um poder em sua natureza que não é possível que você tenha. A gente destrói então a beleza da natureza humana de Cristo. Ou seja, temos que entender que Jesus realmente foi o nosso irmão na carne e venceu. Portanto, meus amigos, Jesus venceu na natureza humana, confiando em Deus para a dotação de poder. Com as mesmas facilidades que o homem pode hoje alcançar, Jesus resistiu às tentações de Satanás, assim como o homem pode e deve resistir. Jesus, continuando aqui alguns pensamentos, Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poder que o homem não possa ter mediante a fé nele. A sua natureza humana é a que todos os seus seguidores podem possuir.
E se forem sujeitos a Deus, como ele foi, levaremos para o céu uma natureza humana santificada. Você acredita, meus amados, nisso que nós lemos? Você crê que Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz que Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade? Portanto, o que você fará então a partir de agora com toda esta série de mensagens que você ouviu? A minha oração nesta tarde, antes da oração final aqui, é que você entenda que estamos vivendo em tempos terríveis no mundo e dentro da igreja. E Satanás está destruindo essa mensagem na igreja. A igreja perdeu a sua identidade. Essa mensagem que fala de santificação foi jogada por terra. Porque ele sabe que se ela for entendida e ressuscitada, as pessoas entenderão que é possível, pela fé, obter um caráter aperfeiçoado. E é isso que vai apressar a volta de Jesus. Porque ele só pode vir buscar uma igreja que esteja aperfeiçoada pela fé, tendo a vitória completa sobre todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Mas eu tenho visto por aí pessoas de formas inclusive individuais, um aqui, outro ali, um outro lá, que ainda que líderes não tenham pregado mais isso, estão começando a pregar em pequenos grupos, em auditórios, em programas de rádio, e muita gente tem começado a resgatar a pregação dessa mensagem. Isso é um grande sinal, mostrando que exatamente no momento tão crítico que a humanidade hoje atravessa, em todos os aspectos que você já sabe e tem percebido, essa mensagem está vindo exatamente agora à tona. Isso é sinal que Jesus está dizendo: eu estou voltando e quero agora derramar a chuva serôdia, o Espírito Santo sem medida, para um verdadeiro revivamento. Não um falso revivamento, mas um verdadeiro revivamento da piedade entre o povo de Deus, para que finalmente eu volte para buscar a minha igreja. Se você crê nisso, ore comigo neste momento. Pai amado e bondoso Deus, nós acreditamos que essa mensagem é luz e verdade. Nós entregamos ela agora em tuas mãos para que o Senhor a use para moldar o nosso caráter. Que possamos olhar para o sacrifício de Cristo, não apenas naquilo que Ele fez por nós na cruz, mas também naquilo que Ele faz em nós agora, que é eliminar de nosso caráter todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Terminamos, ó Pai, esta série com a certeza que o Senhor nos guiou durante toda ela, e que muitos aceitaram e creram nesta verdade. E que agora viverão uma vida de verdadeira experiência com Cristo e de vitória sobre o pecado, exercendo fé no sacrifício expiatório que Cristo realizou na cruz e que realiza neste momento lá no santuário celestial no céu. Oramos e entregamos todos em tuas mãos para que o Senhor dê a eles a vitória nesta geração, para que nesta geração vejamos Jesus vindo em glória. Em nome de Cristo te pedimos. Amém.